Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, vamos dar início aí ao nosso tópico de aula, que é um tópico de complemento, né, do modal rodoviário, do transporte rodoviário. A gente já falou um pouco sobre ele na aula anterior, né? A gente falou um pouco da questão das características, algumas características gerais, né? A questão da predominância aí que a gente tem no Brasil com relação ao modal rodoviário e também a questão da classificação, né, dos veículos que são utilizados para transporte rodoviário. Vocês viram que, inclusive, né, existe apesar de existir uma limitação, lógico, no volume de carga que se consegue transportar, né, por um veículo, por transporte rodoviário, a gente viu que cada vez mais se buscam soluções, né, para aprimorar esse modal, visto que aqueles que operam têm interesse de permanecer com esse predomínio, digamos assim. Embora a gente já perceba que o Brasil ele tem avançado, né, nos outros modais e existe inclusive uma necessidade realmente real desse avanço para que a gente consiga escoar os produtos de forma mais eficiente ao longo do território nacional e, consequentemente, na questão da exportação. Então, existe uma necessidade de expandir ferroviária, existe uma necessidade de se expandir aéreo, inclusive, necessidade de expansão do aquaviário, e essa expansão ela está acontecendo, né? A gente precisava que fosse bem mais rápido, mas ela está acontecendo. Mas, em compensação, quem opera rodoviária precisa, né, buscar soluções aí para melhorar, preencher as lacunas, digamos assim, que o rodoviário ele deixa, né? Lembrando que, né, sempre vai existir essa necessidade do rodoviário, porque ele é o único, né, como a gente já citou, que opera de porta a porta. Então, mesmo que você tenha ali outros modais crescendo, a necessidade de conclusão ou de início pelo modal rodoviário ela vai permanecer, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, em terminais intermodais, que a gente vai falar disso nos tópicos mais para frente, que é a questão de interligar modais, né? Isso já está acontecendo em alguns locais no Brasil, em vários locais, na verdade, no Brasil, porque isso já acontece em portos, enfim. Mas o modal rodoviário ele é importantíssimo justamente por essa característica que só ele tem, do porta a porta, né? A gente não consegue fazer o porta a porta, a entrega final ali ao cliente, ou muitas vezes a chegada daquele produto até o outro modal, se não for pelo modal rodoviário. Então a gente fechou lá e viu que, inclusive, né, existe uma variedade de veículos utilizados para o transporte rodoviário, inclusive aqueles bem específicos, né, que são caminhões maiores, digamos assim, especiais para transporte de cargas especiais, né? A gente falando de tremião, bitrem, tritrem, então, assim, tudo isso aí tentando ampliar a capacidade de movimentação e transporte de carga. Falamos, inclusive, na questão de peso, né, que eles conseguem aí transportar alguns deles de 74 toneladas, e isso tirando aqueles de cargas especiais, né? A gente mostrou aqui alguns exemplos aqui, como aquelas hélices lá daquelas, não sei exatamente o nome daquela questão de energia eólica, não sei qual é o nome exatamente daquilo, mas aquelas hélices ou grandes cargas ali que são utilizadas em veículos especiais que precisam de autorização, enfim. A gente vai seguir, no caso desse tópico, falando um pouquinho sobre sinalização, né? Então, assim, a gente falou dessa questão da composição veicular dos veículos, né? Que precisam de algumas autorizações, a gente citou isso na aula passada, que alguns veículos precisam de autorização especial, inclusive, para rodar, mas é importante que a gente se atente também à questão da sinalização, tanto nessa questão de veículos especiais, né, porque existem algumas características específicas para veículos especiais. Né? Quando eu estou falando de veículos especiais, pessoal, pense daquelas cargas, como aqueles vídeos que a gente mostrou, transportando hélices, aquelas coisas enormes. Então, acho que meu. Sim, quando a gente fala de veículo ou transporte de carga especial, eu estou falando tipo aqueles vídeos, né, que a gente mostrou, aqueles vídeos que a gente mostrou, aqueles vídeos com aquelas hélices, aquelas cargas. Então, é esse tipo. Então, a gente sabe que existe uma necessidade de autorização, existe inclusive sinalização específica para eles, né? Existem alguns procedimentos específicos para aquilo ali,
por exemplo, escolta, né? Muitas vezes você tem que pedir escolta, né? Tem taxas, inclusive, relacionadas e custos específicos. Mas, de uma maneira geral, é bem comum que a gente se atenha e tenha, né, sinalizações de transporte. Algumas que certamente, né, vocês já devem ter visto, se não viram ou não perceberam, vão perceber agora, com certeza. E essas sinalizações, elas mostram, de uma maneira geral, né, algumas a gente até já falou no semestre passado, especificando a questão de carga, especificando também a questão de comprimento do veículo, né? Por quê? Porque tudo isso depende, isso reflete, digamos assim, na questão de segurança daquele transporte. Tá? Então, veículos muito longos, veículos com igual ou superior a 20, 25 metros, ele precisa já ter obrigatoriamente uma sinalização lá de comprimento. Não sei se vocês já viram, né, viajando ou na cidade, dependendo do local que é permitido transitar e horário, ou em estrada, aquele lá, veículo longo, comprimento total, largo, de largura também em alguns casos. Então, essas sinalizações são importantes, né, para a questão da operação. E aí, para a gente, né, que opera, ninguém aqui, acredito eu, trabalha especificamente transportando, né, caminhoneiro ou algo do tipo, mas pode já trabalhar com a parte de fretar veículos, de transporte realmente, de distribuição. E é importante que se atenha se realmente os veículos estão atendendo as medidas de segurança, digamos assim, estabelecidas pelas normas de trânsito daqui do país, né? Então, um dos pontos importantes é essa questão da sinalização. Então, todo veículo acima de 25 metros, ele precisa obrigatoriamente ter essa questão da sinalização, tá? Além disso, ele precisa de lanternas aqui, ó, laterais, né? E tudo isso aqui visando a questão da segurança, tá? Então, aqui tem algumas características gerais, né, dessas placas. Elas são faixas inclinadas, aquelas faixas laranjas com preta, né? Elas são, assim, em 45 graus, no caso da esquerda para a direita, laranja com preta. Eu coloquei aqui, ó, para vocês as principais, digamos assim, faixas, né? Essa daqui eu acho que é a mais comum, né? Que é de veículo longo. Não sei se vocês, como eu falei, já se depararam com ela. Então, tem aqui, ó, as faixas 45 graus, é a inclinação, tá? A inclinação dessas linhas aqui. Laranja com preto, aqui veículo longo, e aqui vai ter o comprimento do veículo, né? Então, o comprimento, não sei quantos metros, sei lá, 30 metros, 45 metros, então vai ter aqui especificando. Isso é importante para quê, né? Para que quem está atrás tenha uma noção, por exemplo, numa ultrapassagem. Imagina que, sei lá, quando você está atrás de um veículo, principalmente um veículo longo, muitas vezes você não tem a noção exata do comprimento daquele veículo, né? Então você já pode tentar uma ultrapassagem imaginando que é um comprimento X, esse é um comprimento maior. Só um exemplo aí da importância dessa questão da sinalização. Realmente dá uma noção de profundidade exata, dá uma noção não, dá uma informação de profundidade exata do veículo, né? Porque essa questão da profundidade de quem está atrás às vezes não é tão real. Tanto é que, não sei se vocês já perceberam também, né? Tem muito a ver com transporte de carga, mas, por exemplo, empresas que trabalham com escada, né? Que transportam, vai fazer algum serviço, sei lá, de telefonia, alguma coisa assim, e usam escada em carro. Não sei se vocês já perceberam que ela tem que colocar uma bandeirinha atrás, né? Quem está transportando algum tipo de, sei lá, de madeira que está saindo, tem que colocar uma bandeira, cano, tem que colocar alguma coisa que sinalize ali mais ou menos onde é que está, digamos assim, encerrando aquela profundidade, ali, aquele produto que está sendo transportado. Justamente porque quem está atrás, muitas vezes você não tem a noção exata, você só olhando de frente, você não vai ter a noção exata do comprimento daquilo ali. No nosso caso aqui, exatamente do comprimento do veículo. É a única? Não, tá? Pode ter um veículo com largura excedente. E aí, assim, a gente está falando muitas vezes, esse tipo de placa aqui já é normalmente, né, utilizado para cargas especiais. Então, a gente, sei lá, está transportando um trator, uma turbina, alguma coisa que está fora do padrão, digamos assim, do normal de largura. Então, você coloca ali também, se for comprimento e largura, tem outra placa, mas se for só a questão da largura, você também coloca ali, especifica a questão da largura, o excedente, né? Não só o excedente, mas se você tiver excedente, você coloca ali a largura.
Se forem as duas coisas, comprimento e largura, na placa tem que ter lá comprimento e vai ter lá a questão da largura. Então, essa placa aqui de comprimento e largura, ela pode ser assim contínua ou ela pode estar assim bipartida, né? Separada, dividida aqui. Mas a ideia é a mesma, tá? Informar com relação a comprimento e informar com relação à largura. Além dessa sinalização, uma outra sinalização que a gente não vai entrar, que a gente já citou isso no semestre passado, alguns produtos, né, principalmente produtos perigosos, eles precisam dessa sinalização aqui do painel de segurança, né? Não sei se vocês lembram. Caso não lembre, dá uma revisada lá na armazenagem, né? O painel de segurança, que é essa plaquinha aqui, que é composta pelo número de risco e número ONU, e o rótulo de segurança, que mostra aqui, né, a desenho, né, e o número da classe de risco associado a este produto. E aí você consegue identificar exatamente qual é o produto, tá? Essas sinalizações aqui com relação ao veículo, né, comprimento do veículo, largura do veículo, essas aqui para especificar e detalhar um pouco mais o produto que está sendo transportado. Beleza? Dúvidas até aqui? Vamos seguir. Certo, pessoal. Então vamos começar a falar de outros pontos aí de extrema importância quando a gente fala de transporte rodoviário. Não só do rodoviário, tá? Mas a gente fala muito mais de roteirização ao tratar de rodoviário. Né? E aí o que é roteirizar, né? O nome já é bem sugestivo, né? A gente vai ver que na prática, digamos assim, existe uma série de formas, digamos assim, de se fazer essa roteirização. Mas o que é roteirizar? Né? Nada mais é do que você analisar, né, a rota, a melhor rota, de acordo com as características gerais, tanto daquele caminho, digamos assim, como da sua carga, como do seu veículo, e decidir por onde você vai realizar a sua entrega. Né? Então, geralmente, as empresas ela têm um setor ou um funcionário que fica responsável por essa rota, e a forma que ele vai fazer isso das mais variadas. A gente já visitou empresas que utilizam, que não utilizam nenhum software, não utilizam nada, utilizam o papel mesmo, ou seja, entrega em todo o estado. Bota o Papa de Alagoas aqui e vai tentando traçar, digamos assim, uma rota que melhor, que ele acha que seja melhor. Tem gente que faz isso, empresas conhecidas, inclusive aqui, e tem empresas que já utilizam alguns sistemas, né? Nem que sejam sistemas que são utilizados mais por, digamos assim, usuários comuns, como o Waze da vida, né? Tem gente que utiliza o Waze, né? Embora para a questão do transporte de carga, o Waze ele vai dar uma noção que dá para o usuário de comum, né? Questão de mais rápido, se tem trânsito, se não tem trânsito, se tem acidente, esse tipo de coisa. Mas se você está trabalhando, por exemplo, só com rota no papel, é uma informação a mais ali para quem está operando o veículo. Mas já existem diversos sites, tá? Diversos softwares específicos para fazer esse tipo de serviço, e é exatamente sobre isso que a gente vai realizar o nosso próximo trabalho. No final da aula, eu comento mais com vocês. Eu trouxe para vocês aqui algumas características, digamos assim, que vocês têm que analisar ao trabalhar nesse processo de roteirização. Não sei aqui se alguém já fez, né? Alguém já trabalhou, alguém conhece alguém que trabalha na parte de roteirização. Geralmente, quem trabalha nesse setor, em alguns casos, não vou dizer em todos, mas em alguns casos, a gente já viu casos, por exemplo, da pessoa que trabalha com a rota trabalhar meio que no contrafluxo de todo mundo. Por quê, né? Porque durante o dia, era como se fosse assim, durante o dia o comercial vende, e durante a noite é onde a carga vai ser, digamos assim, alocada, né? O pessoal vai fazer o carregamento, colocar nos caminhões, o pessoal da rota vai criar a rota, e no outro dia, de manhã, logo cedo, é que os produtos saem. Muitas empresas que a gente visitou trabalham nesse sistema. Pode ser diferente? Pode ser diferente. A gente já visitou empresas que toda a parte de roteirização ficava com uma pessoa só. Então, imagina, essa pessoa ficou doente, deve ter um caos, né? Assim, você não pode tirar férias, não pode ficar doente, não pode nada, porque se você sair, vira um caos. Então, o ideal é que isso não aconteça. Tá? Então, assim, vou citar para vocês alguns pontos que, se vocês vierem se deparar ou trabalhar com essa parte de roteirização, que vocês devem considerar, certo? Alguns desses pontos são
bem específicos, né? Pode ser que não vá se adequar aí ao seu tipo de transporte, né? Por exemplo, escolta, né? Muitas vezes você não precisa de escolta para transportar, sei lá, alimento. Você não vai precisar de escolta para transportar alimento, nem a não ser que você esteja, sei lá, um apocalipse zumbi aí da vida, ou sei lá, transportando o melhor alimento do mundo, que eu não sei nem qual é. Mas geralmente você não transporta, não precisa de escolta para esse tipo de transporte. Enfim, então vou citar alguns pontos aqui, mas são pontos mais gerais e aí vai depender muito da realidade da carga, né? De onde está sendo transportado também, porque, sei lá, pode ser que seja necessário uma escolta por ser uma questão de segurança, né? Em algum local que exige realmente ali a questão de segurança. Então, vai variar. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para vocês, tá? Então, primeiro, né? Levantamento da distância. Isso aqui é o básico, né? E como eu falei para vocês, muitas empresas elas utilizam o Google, o simples Google. Acho que todo mundo aqui já usou o Google Maps na vida, né? Ou serviços Google, aí, Google Street ou qualquer um desses outros. Então é possível, sim, se você não tem a disponibilidade de um software, você pode utilizar um Google para lhe auxiliar nesse processo, né? Então, o básico, você vai ter que saber exatamente qual é a distância, né? O seu ponto de chegada, o seu ponto de saída e as possibilidades que você tem, né? Vocês sabem que quando você vai calcular uma rota, sei lá, daqui de Maceió para, sei lá, para Minas Gerais, você tem possibilidades de caminho, né? Então você vai olhar qual é a melhor possibilidade com base nesses pontos aqui que eu vou citar para vocês ou em outros que sejam peculiares à empresa que vocês venham trabalhar. Então, a primeira coisa é a distância percorrida. E aí, pessoal, distância percorrida é importante por quê? Porque muitas vezes você tem tipo dois caminhos para ir. Vamos dar um exemplo aqui que talvez algum de vocês já tenham se deparado. Maceió Recife. Vai para Maceió Recife, né, saindo aqui de qualquer lugar aqui do ponto da capital, tá? Independente de onde você está na capital. Você tem, a grosso modo, né, litoral ou pela BR, né, que a gente chamou, você vai pelo litoral ou você vai pela BR. E aí, essa questão da distância tem que ser analisada, mas muitas vezes não só ela, não se deve limitar só à questão da distância. Por quê? Imagine que, eu não sei exatamente se tem um caminho que é mais rápido em termos de distância, tá? Em quilômetro, eu não lembro agora qual é. Mas imaginemos que pela BR fosse mais distante, né, do que pelo litoral. A gente sabe que é muito mais rápido você ir pela BR. Por quê? Pelo simples fato da BR ser duplicada. Então, assim, o ponto de partida é sim a questão da distância, mas ele não deve ser o único critério a ser utilizado. Né? Então, se você tem uma rota ali que é um pouco mais distante, ou até, sei lá, alguns quilômetros mais distante, tem que se analisar as outras características ali da rota que você vai fazer para saber qual seria a mais indicada, porque nem sempre o que é a distância menor significa que é melhor. Você pode ter uma estrada em péssimas condições, né, ou perigosa, enfim, vai ter que se analisar. Outro ponto que você tem que analisar é o tipo de rodovia a ser utilizada. Né? E isso aqui, pessoal, é importante. Por quê? Porque algumas cargas, como a gente falou, elas são maiores. Algumas vezes você tem um veículo muito grande, você tem um veículo que tem uma largura, que está passando na questão da largura. Então você tem que ver se não vai ser perigoso até para quem está operando esse transporte trafegar numa via, por exemplo, via simples de mão única. Né? Se for um veículo muito, imagina, um veículo grande, com uma seção, né, excedendo a questão do comprimento de largura, transportando, rodando ali numa rodovia simples de mão única. Ele vai sofrer um pouquinho, né, assim, e assim, vai prejudicar a questão do trânsito, embora assim, pode acontecer, mas se é o único caminho não tem jeito, mas se você tiver outro caminho, talvez seja mais interessante. Então, observar o tipo de rodovias, canteiro, barreira central, se tem barreira central, se é duplicado, se não é duplicado, se tem faixa central, mão dupla, mão simples, isso pode ser importante. Né? Principalmente, assim, uma coisa que a gente consegue perceber bem claramente, né, o fato de ser duplicado ou não ser duplicado. Né? Como eu falei aqui, o exemplo de Maceió, Recife, pela BR, pelo litoral. Né? Pelo litoral você não tem ainda a parte duplicada, né? Então você vai fazer geralmente num tempo menor do que se você fizer pela BR, que já é duplicada. Condições da rodovia, né? E aí quando fala de condições, restrições, por exemplo, existem pontes,
tem viadutos, tem túneis, né? E é importante a gente saber, inclusive, por conta de peso, por conta de tamanho da nossa carga, né? Largura, comprimento, mais uma vez. Ver se não vai ser algo que vai complicar ali o nosso processo. Tem passarela, tem praça de pedágio, e aqui já entra lá nas taxas no final, né? Tipo, você tem rotas muitas vezes que você chega mais rápido, mas tem pedágio, vale a pena, não vale a pena. Altura de guarda-reio, né? Porque se você tiver uma peça muito comprida, em algum lugar tiver um guarda-reio, aquela barreira, né? Que geralmente tem ao redor. A gente vê muito em curvas, né? Aquela barreira de proteção. Posto de pesagem, topografia, né? Questão de é uma pista com muita ladeira, né? Eu vou transportar uma carga muito pesada, ter curvas muito sinuosas, eu vou transportar, imagina, um caminhão, transportando um caminhão especial, como aquele que a gente viu, né? Transportando numa estrada cheia de curva, né? Quem for operar vai ter uma extrema dificuldade com relação a isso. Até, ó, fiação elétrica, né? Parece até ser uma coisa assim, ó. O que é que eu tenho a ver com fiação elétrica? Eu lembro de um caso de um aluno nosso que comentou, não lembro agora quem foi, mas de alguma empresa daqui que foi fazer uma entrega num supermercado, alguma coisa assim. E aí o veículo entrou, né, para fazer a entrega, ok, e ele estava carregado, né? Como ele estava 100% carregado, o veículo estava mais baixo, né? Então ele entrou, era uma rosinha que ele ia entrar de frente e ele ia ter que sair meio apertado, ele ia ter que sair mais de ré. Mas ele conseguia, tanto ir como voltar, beleza. Mas ele entrou, como ele estava carregado, o caminhão estava mais baixo. Então ele entrou, foi até o final, descarregou. Quando ele descarregou, o que aconteceu com o caminhão? O caminhão, uf, subiu, né? Ficou mais leve, ele subiu um pouquinho. Essa subida que ele deu foi suficiente para ele não conseguir sair, porque ele ficava batendo na fiação. Tentou lá de toda forma, não conseguiu. Ele tentou sair na força, ele simplesmente arrancou a fiação elétrica da rua toda. Estourou os fios da rua toda. Foi uma confusão. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então tem que se deparar. Parece uma coisa assim que às vezes pode passar até despercebido. Lógico que alguns pontos tem que ser de conhecimento geral, né? Digamos assim. Se você vai fazer uma rota, muitas vezes você até visita essa rota para saber um pouco mais sobre ela. Mas se for um fato novo, digamos assim, vai ficar muito aquém de quem está ali à frente, né? Naquele momento, o caminhoneiro mesmo que está ali à frente operando essa rota. Mas tem que se observar, tá? Outros pontos, restrições operacionais, né? O que é uma restrição operacional? Uma obra, né? Mais uma vez, Marcelo Recife, quando estava duplicando, a gente vê isso agora aqui na parte do litoral, né? Mas quando estava duplicando a BR, né, tem alguns trechos que você geralmente para, né? Tem aqueles pare e siga, não sei se vocês já viram. Então você tem que andar, aí você para um tempo para que a outra mão siga na mesma pista que você, porque está tendo obra. Por que isso é importante, né? Por questão de tempo, muitas vezes, né? Essa questão de obra pode tanto bloquear completamente a pista, né? E aí não passa ninguém, e aí não tem o que fazer, não passa ninguém. E se você não tiver conhecimento disso, você pode inclusive chegar e não ter um desvio tão perto, digamos assim, mudar demais a sua rota, algo que poderia ser feito previamente, né? E economizar. Ou pode ter um trânsito ali que vai fazer com que você atrase, né? E vocês sabem que tudo é transportado aí por rodoviário. Então, se for uma carga que necessita chegar muito rápido, perecível, né? Vou dar um exemplo, que não é carga, tá? Enfim, vai e vem, acontece coisas assim com relação a transporte de órgãos para transplante, né? Então, assim, muitas vezes em grandes cidades, por exemplo, isso é feito de helicóptero, ou em alguns casos iniciou um processo, digamos assim, de transporte de órgãos para a questão de transplante, alguma coisa assim, numa ambulância, mas ficou preso no trânsito e aí precisou ser resgatado por um helicóptero. Então, assim, é só um exemplo, né? Assim, não falando especificamente de carga, mas de como essa questão operacional do trânsito pode afetar essa questão do modal e do transporte rodoviário. Além de obras, né, tem a questão de feriados, restrições de feriados. Só para dar um exemplo mais claro aqui para a gente, não passa
carreta lá. Mas aqui na nossa cidade, por exemplo, ali na parte da Ponta Verde, a gente tem nos finais de semana, no domingo, né? Acho que é só no domingo. Eles fecham ali a rua, né? Rua fechada. Então, assim, se fosse uma rota, digamos assim, que passasse carreta ali, que, como eu falei, não passam, nesse dia não passaria. Então, é importante que você saiba que existe algumas restrições de dias, de horários, né? Outra questão, ponte com limitação de peso. Né? Existem alguns locais que existe sim essa limitação de peso. O mais comum que a gente vê, né, e aí vocês podem observar, inclusive, quando vocês passarem em passarelas, em túneis, né, em pontes, vocês vão ver que vai ter lá altura máxima, tal, mas tem a questão do peso também, que tem que ser observado, tá? Principalmente na questão das pontes, né, para que não tenha acontecido um acidente. Questões meteorológicas, né, o transporte rodoviário é um dos que mais se sujeita a esse tipo de dificuldade, né, porque se fechou a estrada de alguma forma, muitas vezes condições adversas de chuva, de neve, altera e afeta diretamente ali o transporte e a questão de volume de tráfego é o trânsito, né, nada mais do que o trânsito. Uma área que tem muito transporte de carga e que foi alterado, né, impactado, digamos assim, por pontos como esse, foi com a obra ali do viaduto da PRF, né? Então, a gente tem ali o distrito industrial, a gente tem ali um área muito grande de empresas, a área de logística, né? E, então, o volume de caminhões que passam ali é muito grande. Então, com aquela obra, o trânsito ali ficou um pouco mais complicado, né? Então, eles foram impactados. Então, quem vai trafegar naquela região ali já tem que estar ciente dessas dificuldades. Outros pontos que tem que ser observado, a questão dos órgãos, tá? De jurisdição sobre a via, né? Até para a questão de acontecer qualquer dificuldade, de saber a quem recorrer, se é a polícia local, PRF, alguma coisa do tipo. Tabela de escolta, e aqui tabela de escolta é especificamente aquela questão, situação de você ter um cargo especial, você precisa de alguém escoltando, abrindo caminho para você, ou algum tipo de escolta. Tarifas, né? Taxas e tarifas, pedágios, ou qualquer outro tipo de taxas, e postos policiais e fiscais também, né? Tem locais que você tem postos policiais e fiscais, e aí você sabe que nesses locais você vai gastar um pouco mais de tempo parando e tal. E você já tem que ter até uma certa noção ali de quão rápido ou não é a operação ali naqueles postos, para mais uma vez não comprometer ali a questão do tempo. Tudo isso, pessoal, é importante por quê? Porque imagine que existem clientes que têm horários específicos para receber seus produtos, tá? Então, imagine que eu vou te levar um produto aqui de Maceió para, sei lá, Delmiro Gouveia, e o cliente diz que só recebe até 18 horas, né? E quando eu chego lá já é 19, eu não vou voltar para Maceió para depois levar de novo para Delmiro Gouveia. Provavelmente eu vou ter que gastar com diária, eu vou ter que ficar lá minha casa parada, se for alguma coisa perecível, posso estar comprometendo, né? Dependendo do que for. Então, todos esses pontos têm que ser observados, tá? Como eu falei para vocês, já existe uma série de aplicativos de softwares utilizados para roteirização. Né? Muitos deles já vêm, inclusive, atrelado a isso a parte de segurança, de rastreio de carga. Né? Então, é muito importante que vocês tenham consciência de tudo isso, né? Caso vocês venham trabalhar nessa área. Como eu disse, pode ser que, inclusive, vocês tenham que fazer rota. Quem trabalha com rota, por exemplo, quem trabalha com rota só na cidade, né? Então, sei lá, eu trabalho na Coca-Cola, vou fazer a rota ali da cidade. Então, quantos veículos são necessários, sei lá, para a cidade universitária, para o Benito Lentes, para o Crimalon, para Jatiuca, para Trapiche, e eu vou especificar ali as rotas. Pode ser que você utilize algum aplicativo, pode ser que você não utilize, né? Dependendo do tamanho da empresa. Acredito que a Coca, no caso, já deve utilizar. Mas caso não, seja uma empresa daqui, menor, que você não utiliza, você tem que observar todos esses pontos, né? E todos eles vão se enquadrar, tá? Até, sei lá, questões de limites de operacionais, questões de obras, temos obras aí acontecendo na cidade. A gente deu o exemplo da obra da PRF, a questão das condições, né, de pontes, viadutos, a cidade é cortada por passarelas e viadutos, questão de horários, né, a gente sabe que alguns locais, tipo Canalismo Lima, mesmo a Durval ali, existe uma restrição de horário para operar. Então, são pontos que vocês têm que observar caso vocês venham trabalhar com esse setor.
ok? Então, era isto. A gente volta a falar já já da parte de roteirização quando for falar dos trabalhos. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês também dois conceitos, duas operações, na verdade, não são nem conceitos, tá? São operações, uma delas a gente já pode ter citado, inclusive, no semestre passado, mas duas operações bem comuns que vêm assim, crescendo, mas que já existem há um bom tempo, na parte de transportes, relacionados à parte de transporte. Está um pouco envolvido com a parte de armazenamentos, mas também tem a ver com transporte. O primeiro é a Milgram, né, que é um termo em inglês, né, uma associação de termos em inglês, que nada mais é do que uma tradução, digamos assim, da corrida do leite, que é fazendo uma referência de como era feito o processo de entrega de leite, enfim. Mas qual é a ideia aqui, né? Qual é a ideia principal aqui, voltado para a parte de logística? A ideia aqui é que a gente trabalhe um sistema de transporte, né? Seja num transporte de recolhimento, por exemplo, de produtos dos fornecedores até chegar num CD, imagine, sei lá, a Carajás. A Carajás, ela tem o CD da Carajás, ali do lado, e a Carajás trabalha com diversos produtos, né, sei lá, tintas, pisos, madeiras, bacia acoplada, enfim, dos mais variados produtos. E todos esses produtos vão chegando lá dos fornecedores, né, chegam as carretas, encostam para armazenamento, etc e tal. Como é que funcionaria se a Carajás ela trabalhasse agora 100%, digamos assim, com 1.000 por ano, né? Como é que funcionaria? Esse processo de retirada, digamos assim, dos produtos nos fornecedores para levar o CD, eles aconteceriam em horários programados. Então a ideia aqui é o seguinte: você vai pegar, em vez de você ter um caminhão que vai levar, sei lá, piso, outro caminhão que vai levar tinta, outro caminhão que vai levar tijolo, por exemplo, sei lá, você vai usar o mesmo caminhão para levar as três coisas, certo? Como é que funciona isso? Você programa os horários com todos os seus fornecedores, tá? Você estabelece uma rota ali que você consiga passar por todos eles e você utiliza uma única viagem, né, digamos assim, para pegar, recolher todos esses produtos, levar todos esses produtos para o CD. Isso, inclusive, pode ser feito no contrário, tá? De você pegar do CD, se você tiver, sei lá, várias lojas. Pode acontecer também, mas o normal, quando a gente fala do tradicional aí do Milgram, é a questão de fornecedor até a empresa. Então, isso é muito comum, por exemplo, como eu coloquei aqui, na questão de montadoras automotivas, né? E aí existem trocentas peças ali, com muitos processos envolvidos. Geralmente eles fazem exatamente isso. Eles têm um horário programado para passar um veículo, passar em todos os fornecedores, passa recolhendo uma quantidade X, né, desses produtos dos fornecedores, e esse caminhão ele chega ali no CD, chega ali na fábrica para o processo de produção. Quais são os objetivos de se trabalhar esse processo? Né? É reduzir o custo de frete, né? Lógico que você vai ter aí, seguir a questão da distância, né? Passando por todos os fornecedores, mas imagine, você não vai precisar pegar um caminhão, né, para sair do seu fornecedor 1 para o CD ou fábrica, outro caminhão dos fornecedores 2 para a fábrica. Um só vai fazer tudo isso e vai levar para a fábrica. Então você vai reduzir a questão do seu frete, o tempo de carregamento e descarregamento. Geralmente quem trabalha nesse sistema trabalha com carga mais reduzida, tá? Trabalha com, digamos assim, um processo de estoque mínimo ali, um controle muito preciso ali da questão do seu estoque, just in time, alguma coisa desse sentido. Né? O que a gente tem mais próximo de indústria aqui é a questão do automotivo, né? Eles trabalham nesse processo, tanto é como a gente já citou muitas vezes quando você compra um veículo, você demora alguns meses para receber justamente por conta disso. Espera aí só um minuto. Às vezes eu preciso fazer isso é porque meu fone dá umas travadas, aí eu preciso iniciar aqui. Tá, então outra coisa, diminuir o tempo de carregamento e descarregamento, aumentar o comprometimento dos fornecedores, como eu falei, tem que ser tudo muito bem programado. Se você atrasar com um, imagina, se atrasar o primeiro fornecedor atrasar, vai atrasar o resto todo. Então você vai ter que exigir, né, precisar. Esse é um ponto positivo, que você vai ter um comprometimento maior dos fornecedores, mas é até um ponto negativo, né, que vai exigir muito planejamento
E se qualquer fornecedor atrapalhar o processo, já buga tudo. Reduzir o número de veículos, tá? Porque é o único veículo que vai fazer, se não toda, né, uma parte maior, digamos assim, de coleta de produtos, e cria melhores rotas de transporte. Né? Porque em vez de você sair de um por um, você vai fazer um ciclo, depois que você vai para o seu ponto final, que é a sua fábrica ou o seu CD. Dificuldades, né? Vai existir muito planejamento, né? Então vai existir muito planejamento, principalmente nessa questão de horário, de programação, de fornecedor não poder atrasar. E como eu disse, né? Qualquer fornecedor que atrasar vai folgar em todo o processo. Coloquei aqui, ó, um exemplo, né? Uma entrega normal, né? Fornecedor 1 vai com um, fornecedor 2 com outro. E na questão da Milk, um só carro passa em tudinho e leva para a fábrica ou para o CD. Então, é uma operação que tem surgido e tem crescido, tem surgido não, que tem crescido cada vez mais, porque já existe há um certo tempo, né? Então, é até uma inovação, pode se tornar até uma inovação para algumas empresas menores. E uma sugestão aí, caso vocês venham se deparar com uma realidade de uma operação que não anda funcionando dessa forma. A outra, pessoal, é o cross-docking ou X-docking, tá? Que eu também não sei se comentei com vocês no semestre passado. Essa questão aqui do cross-docking, por exemplo, a gente citou aqui a Carajás, né? Eles fazem cross-docking, tá? É uma operação que a gente chegou a vivenciar lá no dia que a gente foi fazer uma visita com eles. Então, o que é aqui o cross-docking, tá? Está relacionado com uma parte de transportes, mas tem um pouco também de armazenagem aqui nesse processo. Então, qual é a ideia principal, né? Qual é a ideia principal? A ideia principal é que você vai focar no processo de distribuição do que no processo de armazenamento. Você não vai ter aquela etapa do produto chegar, armazenar, para depois fazer a expedição, saída. Né? O produto ele vai chegar, na mesma hora que ele chega, ele sai. Na mesma hora que ele chega, ele sai. Né? Então você não vai precisar ter espaço, de tanto espaço assim para armazenamento. Porque você vai utilizar, imagine que o produto vai chegar para uma porta, você vai conferir, já sai em outra porta. Às vezes já sai até na mesma porta, né? Dependendo da organização e quantidade de docks que você tem. Mas a ideia é essa: o produto chega do fornecedor A, do fornecedor B, do fornecedor C. Você confere, né, fraciona a sua carga, né? Porque imagine, vou dar o exemplo da Carajás. Mais uma vez, chega lá piso, tinta e outra coisa aí, sei lá, né, fechadura. Esquadrilha, sei lá, fechadura. Vai chegar as mercadorias desses três produtos e você no CD e do CD você quer abastecer as suas lojas, né? O cara já tem loja aqui, né, no tabuleiro, acho que tem loja em Arapiraca. Não sei se tem mais, acredito que tem mais, vamos focar nessas duas. Então, do CD, os produtos chegam, faz a conferência dali mesmo, nem armazena, já faz o fracionamento da carga, uma parte de tinta, uma parte de piso, uma parte de fechadura, coloca em outro caminhão, muitas vezes até no mesmo caminhão que veio fazer a entrega, fraciona aquela carga e já bota para as lojas, tá? Então, observe que você está ganhando tempo, né, com relação a isso, você está ganhando a questão do espaço, não vai precisar de espaço, e o seu fluxo vai estar total ali na questão do transporte, né? Só chegou, conferiu, distribui, chegou, se conferiu, distribui, tá? Então, quem opera, né, com cross-docking, o X-docking, mais uma vez, opera com menos quantidades, né, em um ritmo maior, isso geralmente você faz em um ritmo maior, mantém um nível de excelência, né, de serviço ao cliente. Por quê? Porque você consegue responder muito mais rápido a questão das faltas. Você está trabalhando com quantidades menores, mas está o tempo todo chegando produto. Mais uma vez, você vai necessitar de uma programação muito grande no que se refere a esse processo, né? Mas você tem um risco menor, digamos assim, de faltar produtos, ou que você tenha produtos lá parados, que não venha rodar. Então, tem uma série de vantagens com relação a isso. Diminuição de custos, e como a gente falou, uma das vantagens mais fortes, assim, mais gritantes, é a questão de diminuição de espaço físico para armazenagem, né? Porque a gente não está focado mais na armazenagem em si, na questão da distribuição. Algumas dificuldades para operar isso aqui, o fluxo de informação, né? E a questão da conferência. Você vai ter que ter muito cuidado nesse processo de conferir. Algumas empresas, vocês vão perceber, né? Não sei se vocês já trabalharam também com isso, mas algumas empresas elas fazem meio que uma conferência amostral. Né? Então, se eu tenho uma carreta lá com não sei quantos pallets, eles conferem um, se não está certo, o resto está certo. Isso é muito perigoso, né?
Então, se você tiver um sistema, por exemplo, um rádio, você consegue fazer isso muito mais rápido, mas se não, você vai realmente precisar fazer a conferência. E um fluxo de informação muito rápido e preciso, né? Tanto no ponto de tudo que chega, como aquilo que está sendo distribuído ali para os outros locais. Ok, pessoal, dúvidas? Ó, coloquei aqui um exemplo do CrossDock. Esse especificamente, né, ele está chegando de um lado e está saindo de outro. Então é como se tudo estivesse chegando aqui, você descarrega, confere, e aí você vai fracionando isso, né? Tipo, eu quero um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, coloco aqui. Um daqui, enfim. Não sei se não necessariamente precisa ser um de tudo. Coloca um lado de cá, no lado de cá já está saindo. Então, observe que não tem espaço nenhum aqui para armazenar. É só chegou, conferiu, sai, chegou, conferiu, sai, chegou, conferiu, sai. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Sem água? Não? Então, pessoal, esse era o tópico, né, complementar que a gente tinha para falar, né, dessa questão do modal rodoviário. Como eu falei, né, no começo, existe uma série de cálculos a mais que a gente faz na parte de modal rodoviário, mas esses cálculos eles estão atrelados a custo, acredito que vocês vão trabalhar isso na disciplina de custo. Né? Por quê? Porque no modal rodoviário, por ser o modal que mais a gente opera aqui, a gente calcula muito a questão de manutenção do veículo, a questão de combustível, a questão de seguro, tudo isso é custo fixo e variável que vai incidir ali sobre a questão do frete, frete valor, frete, a questão da tabela realmente de frete, né? Então, tudo isso tem que ser observado e acredito que vocês vão trabalhar boa parte desses cálculos na disciplina de custo, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu gostei da aula de hoje. Por quê? Porque foi rápido. Você já tem professor de custos? Não, mas tem uma possibilidade, mas já tem um edital interno do IFAO. Acredito que não vai ter problema não, com relação ao professor chegar. Acho que vai chegar a tempo. Só deve ser mais para frente, né? Eu acho que ela deve ser uma das últimas para vocês, mas com relação a ter o professor, eu acredito que não vai ter nenhum, nenhum problema não. Ok, pessoal. Beleza, então não vou fechar aqui ainda a gravação, porque a gente vai falar agora um pouquinho sobre os trabalhos, tá? Fechamos os trabalhos da AB1, né? Os padres, que eu vou dar uma analisada, a gente vai, inclusive, eu vou comentar sobre eles, tá? Na próxima aula. Não falei hoje porque vocês tinham ainda tempo para colocar, né? O pessoal ainda estava editando, então na próxima aula a gente comenta mais sobre eles. Tem a questão das duas apresentações e aí a gente já fecha, inclusive eu pretendo já colocar a nota na próxima aula, vocês já vão estar com todas as frequências e notas desse primeiro bimestre, né, do nosso primeiro bimestre no SIGA. Então, tipo, quarta-feira vocês já estão lá, já vão ter lá notas e frequências da metade, mais da metade, né, frequência especificamente da disciplina, certo? Então vocês já podem conferir isso lá na próxima semana. Se eu conseguir colocar antes as notas, né, eu aviso lá no grupo da gente, ó, notas desse sistema, e vocês já podem dar uma conferida, certo? Vamos agora passar para as notas e os trabalhos para a AB2, certo? Primeira coisa, a gente tinha falado do trio, né? Preferencialmente que o trio continuasse, mas caso alguém queira fazer individual, em dupla ou queira mudar também, não tem problema, tá? Então é fechado, unidos venceremos e juntos morreremos não. Se você juntar obrigatoriamente com o mesmo, não. Mas é importante que a gente continuasse pelo menos até onde a gente foi, né? Para fazer, a Tayane pode entrar no meu grupo. A Tayane não já está no seu grupo. Ah, não. A Tayane está no grupo do Marcos. 3 pessoas, no máximo. São 3 pessoas. Isso aí não muda, tá? Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando com os trios. No máximo, trios. O que pode acontecer é mudar. Você pode se trabalhar com menos do que 3. Então, vamos lá. Quais são os modais? Né? Inclusive, eu vou precisar que vocês me passem os nomes. Não vai precisar ser agora, mas não, vocês me passem os nomes no grupo,
né? Se vocês vão mudar, quem vai ser o grupo e tal, porque a gente vai precisar dividir, assim, digamos, a operação com relação aos trabalhos, né? Mas deixa eu explicar um pouquinho qual vai ser os trabalhos. O primeiro trabalho é com relação aos modais, tá? Cada grupo vai ficar com uma operação de um modal aqui na cidade de Maceió. Então, tipo, a gente vai sortear e vão ter lá rodoviário, aquaviário, aéreo, dutoviário, e aí a gente vai sortear, né, no máximo 5, e cada grupo vai ficar com um modal e vai explicar, procurar uma empresa daqui, da cidade de Maceió, né, que opera aqui na cidade, no nosso estado, e vai falar da operação desse modal. Esse trabalho precisa apresentar, esse trabalho precisa de slide e tal, todo mundo vai precisar apresentar, todo mundo vai precisar falar. É o trabalho que vai valer mais pontos, né, para essa B2, tá? Então, todo mundo vai falar, precisa de slides, precisa apresentar. Quem for falar, quando for falar, precisa abrir a câmera, tal. E precisa ser mais detalhado, tá? Não é tipo o trabalho de pesquisa que a gente está fazendo agora. Vocês vão realmente ter que pesquisar, se puderem, entrem em contato com a empresa. Normalmente, no presencial, a gente pede que vocês visitem a empresa, né? Mas nesse momento agora não é possível. Mas que vocês entrem em contato com a empresa, que conheçam todos os serviços, né? Sei lá, vamos dar um exemplo. Quem ficava no modal aéreo pode pegar a GoLog, todos os serviços da GoLog, como é que funciona, como é que contrata, quem opera, tudo, tá? Tudo que vocês tiverem da operação desse modal aqui no nosso estado. Então a gente vai sortear os grupos, né? Não vou sortear agora porque pode ser que os grupos mudem, mas lá no grupo, vocês colocam lá no grupo e aí eu sorteio, tá? Acredito que vocês devem confiar, né? Assim, para sortear, pelo menos, só sortear. Quem vai ficar com o quê? Esse é o trabalho principal. Este trabalho, pessoal, ele vai ser para apresentar. Para quando vai ser? Eu estou tentando fazer. A gente só tem de encontro mesmo a próxima semana. Eu vou tentar, né, utilizar uns dias aqui da outra semana, mas no calendário que a gente tem, não tem disponibilidade de aula minha. Acho que ele vai até dia 1 ou 2, se eu não me engano, o momento dessa disciplina, que é segunda ou terça. Então, talvez a gente marque uma aula extra aí na segunda-feira. Na terça-feira, vocês têm aula na terça-feira? Normalmente? Sim, né? Então, já não dá para ser na terça-feira. Então, provavelmente eu vou marcar uma aula aí na segunda-feira, dia 1º, para a gente só apresentar esses trabalhos. Só a apresentação de trabalhos. Se não for possível, porque tem alguma coisa do IFAL, sei lá, alguma coisa assim, aí a gente vai ter que apresentar esse trabalho na sexta, no dia 26, que é o dia que, inclusive, está lá no SIGA como o dia da AB2. Mas, inicialmente, eu vou tentar colocar para dia 1º, tá? Vou só confirmar com o Marcos, ver se tem alguma reunião, alguma coisa. Reunião eu sei que vai ter, mas qual vai ser a pauta, se dá para a gente fechar só a apresentação do trabalho no dia 1º. Beleza? Então, é isto. Cada grupo vai ficar com um modal, pesquisa uma empresa e falar desse modal. Com relação ao trabalho de pesquisa, né, que é esse trabalho que a gente tem feito aqui, que fala rapidinho sobre as pesquisas. Sobre o que vai ser esse trabalho? Vai ser sobre roteirização, certo? Sendo que, qual é a diferença? Dessa vez, eu não vou dar para vocês, as empresas, o que vocês vão falar. Eu vou pedir que vocês busquem isso, certo? Como eu falei para vocês, existem diversos sites, empresas, softwares que realizam roteirização, tá? E aí eu quero que cada grupo, dupla, trio, sei lá, chamar de grupo, tá? Cada trio, eles busquem um software desse de roteirização. Imagine que vocês vão contratar um serviço de roteirização. Então eu quero que vocês, não quero que vocês peguem e botem no Google roteirizador, o primeiro que sair vocês vão falar, tá? Não é isso. Eu quero que vocês busquem como se vocês fossem contratar para uma empresa, tá? Uma empresa que vocês trabalham, e aí vocês vão contratar um software, né? Comprar um software, um sistema de roteirização. E aí eu queria que vocês pesquisassem e que vocês apresentassem o que vocês escolheram, por que vocês escolheram, e falar um pouquinho, né, mesmo tempo aí de 5 minutos, sobre esse roteirizador que você escolheu. Este trabalho, lembrando que é para ser apresentado 5 minutos, a pessoa que não apresentou, apresenta. Se os grupos mudarem, né, tem que predominantemente ser alguém que não apresentou, tá? Se o grupo mudar,
e todo mundo do grupo já apresentou, aí pode ser qualquer pessoa do grupo, não tem problema. E esse trabalho vai ser apresentado na próxima sexta. Esse sim, de certeza, dia 26, na sexta-feira. Certo? Dúvidas até aqui? Nós teríamos um outro trabalho. O trabalho sobre modal. Não, o primeiro trabalho vai ser relacionado a todos os modais. Cada grupo vai ficar com um modal. Então, um grupo vai ficar com o modal rodoviário, outro grupo com o modal aéreo, outro grupo com o modal aquaviário, outro grupo com o modal ferroviário, e vai falar especificamente desse modal aqui. Como é que ele opera, como é que funciona, quais são as características, como é que contrata. Cada grupo vai ficar com um modal. Certo? Nós teríamos um outro trabalho, que seriam 3 trabalhos, mas vai ficar muita coisa para uma semana, então eu não vou fazer. Esse outro trabalho seria uma simulação, tá? Eu ia mostrar para vocês uma empresa. E aí, uma empresa não, um processo de entrega, né? Vocês iam ter simular uma entrega. Geralmente eu faço esse trabalho como se fosse assim, uma entrega, a última foi assim, eu acho, entrega da Sococo no Rio de Janeiro. Então eu mostrava para vocês um, um site, inclusive, que tem, né? A gente coloca de roteirizadores, tem um site, deixa eu ver se ele está aqui, fácil, que você, vou botar aqui no que você estipula a sua rota, qual tipo de caminhão que você vai querer e tal. E era mais ou menos para fazer uma simulação de um produto, de um ponto A ao B, mas vai ficar muita coisa para pouco tempo. Então a gente vai se concentrar nesse trabalho de pesquisa do roteirizador e no trabalho dos modais. Se a quantidade de grupos for superior à quantidade de modais. Pode acontecer. Se a quantidade de grupos for superior à quantidade de modais, a gente vai dividir para mais de um grupo modal. Principalmente os modais que tem mais de uma empresa, tipo modal aéreo. Modal aéreo a gente tem mais de uma empresa operando aqui. Modal rodoviário, entre aspas, tem. Rodoviário também tem. Então a gente pode separar tipo aéreo 1, aéreo 2, aéreo 3, sendo que aí a gente vai precisar fazer um outro sorteio dentro dessas empresas para dizer mais ou menos quais são isso. 5 principais. Isso, 5. Então a ideia é que a gente tivesse no máximo 5 grupos. Se vocês puderem, né? Porque se todo mundo disser aqui, quero fazer sozinho, aí só aqui tem quantos? 1, 2, 6. Só aqui a gente tem 8. 4 grupos. Isso. Até o momento nós temos 4 grupos. Então ainda tem aí espaço para mais um grupo. Quero ser o quinto. Certo. Pronto. Então tá meio que 5. Já tá meio que 5. Tem que ver se. Uma outra coisa que pode acontecer é alguém ter saído e tal. Aqui à tarde eu acho que não, mas à noite tem alguns alunos que não participaram. Aqui, pelo menos no ao vivo, o Vitor nunca participou. Tá? Eu vou olhar a questão das frequências, de os acessos, né? Como eu disse para vocês que eu faria as frequências, caso não esteja participando, não tem como receber, por exemplo, as presenças. Então, assim, provavelmente eu não estaria participando. Mas é isso. Alguma dúvida? Aquela data do cigarro. A data do cigarro vai ser para esse da pesquisa. Se essa segunda data não acontecer, tipo a do dia primeiro, aí os 2 trabalhos vão acontecer naquela data, que é 26. Há alguma dúvida? Não? Então, até agora, nós temos os 4 grupos, mais o Cleison formando sozinho, né, por enquanto. Então, ficando com 5 grupos. Tá? Tem que ver só se alguém vai mudar, se alguém vai sair. Taiane está cogitando sair. Pronto. O dela,
cogitando sair não, né? Ela foi convidada para o outro, mas o outro já tem 3. A não ser que alguém troque. O Vitor tem que saber se o Vitor segue, né? Porque enfim, são esses pontos aí, só vejam aí nos grupos de vocês se tá tudo ok. E aí a gente manda lá no grupo, vocês mandam lá no grupo, eu faço sorteio e a gente avança, tá? Para que vocês já tenham a ideia é que faça isso de preferência hoje, porque a gente já sorteia e já ficam sabendo, a partir desse final de semana, quem tá com o quê. Então já ficaria um final de semana aí para trabalhar. Ok, pessoal, alguma dúvida? Não? Então é isso, chegamos ao final, né? Hoje foi mais rápido, como eu havia falado, né? Chegamos ao final do nosso encontro, já registrei aqui a questão da frequência, tá? Como eu disse, até a próxima aula terão lá todas as frequências e notas da AB1. Ok, gente? Então, um prazer imenso em estar com todos vocês. Nos vemos aí na próxima semana. Bom final de semana a todos. Fico aguardando o grupo lá, os grupos no grupo do WhatsApp, para a gente fazer o sorteio e definição dos tópicos de cada equipe. Até mais. Até próxima quarta. Bom final de semana aí para todos. Tchau, tchau.